Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano. Ele é o ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta, está todos os dias conosco e Ele dá-nos esse privilégio de estarmos aqui na mesma fé, na mesma concordância, uma faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo, gratuitamente aí todos os dias, um divisor de água para mim, acredito que seja para você também, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A serva do Senhor já convidou o Senhor como nosso convidado especial, ele está aqui juntinho, ministrando a palavra na minha boca, como colocou na boca de Jeremias. Eu estou feliz, porque o Senhor está no controle desta obra, esta obra é familiar. Aonde chegar esse canal com a palavra, o louvor, a oração, ele vai fazer proezas maravilhas, porque a boca dele o disse. Estou aqui enviada por ele em obediência. Ele falou que onde eu fosse pregar a palavra, eu colocasse, ministrar a palavra, eu colocasse uma cadeira para ele sentar, e a cadeira está aqui. Que ele ia ficar com uma prancheta e uma caneta na mão. Isso é sério, né, meus irmãos? Eu tenho que andar com temor, fazer a obra com temor, na Bíblia. Ele falou para mim não tirar a Bíblia da mão, sempre na Bíblia, porque não tem como dar errado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí com muita alegria no coração, com muita força, com muita coragem, e ouvir a palavra do Senhor gratuitamente, com temor, sem deixar ninguém tirar o seu foco aí, porque as coisas de Deus têm que ser com diligência em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia! Toda honra e toda glória é dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano, meus irmãos. Vamos continuar com Ele, que não tem como dar errado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor? Não deixe ninguém tirar seu foco não, em nome de Jesus. E nós vamos para Daniel, capítulo 2, versículo 21. Amém? E o refrão da palavra que vai falar na palavra fala assim: lições espirituais das grandes mudanças do tempo. O Senhor está nos trazendo um entendimento, porque às vezes as coisas estão acontecendo e nós não sabemos o porquê, mas aqui o Senhor está trazendo para conosco a palavra, em nome de Jesus, amém? Então vai falar a palavra hoje, vai falar assim, o que vai falar na palavra? Lições espirituais das grandes mudanças de tempo. Vamos lá. Daniel capítulo 2, versículo 21. Versículo 21 vai falar assim: ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Forte, hein? É Ele que dá inteligência e sabedoria. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Daniel revela que o nosso Deus é quem muda o tempo e as estações hoje. A palavra veio para hoje, presta atenção. Hoje se fala muito em mudanças climáticas pelo mundo. Infelizmente, pelo mundo, interferindo na própria economia. Eu vou repetir para os meus irmãos entender.
Hoje se fala muito em mudança climática pelo mundo, infelizmente interferindo na própria economia mundial. Na verdade, por mais que o homem natural ignore isso, há um Deus nos céus que preside sobre o universo e controla todas as coisas. Ele quem muda os tempos e as horas, remove os reis e estabelece os reis, e jamais entregou o mundo às suas próprias sortes. Uma lei da física diz que toda ação provoca uma reação. O homem agride a natureza e esta reage muitas vezes de forma furiosa. Olha que forte, olha que forte, olha que forte, meus irmãos, que o Senhor está trazendo para conosco. O homem agride a natureza e esta reage muitas vezes de forma furiosa. É surreal, né, meus irmãos? É surreal. Na mesma proporção em que é agredida, a seguir apresento uma lista das maiores mudanças de tempo registradas pela meteorologia bíblica. Meteorologia bíblica. Vamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco? Em nome de Jesus, preste atenção. Não deixe ninguém tirar seu foco, não. Em Gênesis capítulo 7, versículo 6 até o 12, vimos que um terrível dilúvio que durou 40 dias e 40 noites inundou a terra e se tornou a maior catástrofe que a humanidade experimentou na antiguidade. Forte, né, meus irmãos? Em Êxodo capítulo 9, versículo 22 e até o 25, é dito que um terrível temporal de pedras misturadas com fogo despedaçou sobre o Egito, causando uma grande devastação em quase todo o país. Meus irmãos, o Senhor está trazendo a palavra ao coração dos meus irmãos. É o que está acontecendo nos dias de hoje. É um alerta para conosco, vigiar de dia e de noite. Amém? Aleluia. Vamos continuar para nós entender. Amém? Em Jeremias capítulo 10, versículo 11, é mencionado que um outro terrível temporal de grandes pedras caiu sobre a cabeça dos inimigos de Israel em Bet-Horon e Azeca destruídos. Vou repetir para os meus irmãos entender. Em Jeremias capítulo... Perdão. Em Josué capítulo 10, versículo 11,
é mencionado que um outro terrível temporal de grandes pedras caiu sobre a cabeça dos inimigos de Israel em Bet-Horon e Azeca, destruindo milhares de vidas. Forte, hein? Em Juízes capítulo 5, versículo 4. Em Juízes capítulo 5, versículo 4, constatamos que um forte temporal foram de época ocorrido nos dias de Débora e Baraque foi decisivo para a vitória deles sobre o exército cananeu. Glória a Deus, aleluia! Vamos entender mais um pouquinho, em nome de Jesus. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 42 até o 45, lemos que Elias previu uma grande chuva e logo os céus se enegreceram com nuvens e ventos e caiu grande chuva. Forte, glória a Deus, aleluia! Deus é soberano, meus irmãos. Ele não desampara. Ele fez, faz e sempre fará. Ele está falando aqui dos tempos, da mudança. Glória a Deus, aleluia! Vamos continuar. Em Jonas, capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 3 até o 4, Jonas, capítulo 1, versículo 3 até o 4, somos informados de que a desobediência de um profeta foi a causa de uma brusca mudança de tempo e de uma grande tempestade no mar. Olha, a desobediência de um profeta. Olha o que aconteceu. Repetindo, em Jonas capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, somos informados de que a desobediência de um profeta foi a causa de uma brusca mudança de tempo e de uma grande tempestade no mar. Glória a Deus, aleluia! Em Mateus capítulo 8, versículo 23 até o 27, vimos que uma súbita mudança de tempo provocou uma grande tempestade no mar da Galileia, assustando os discípulos de Jesus. Porém, Jesus repreendeu aquela tempestade e fez-se grande bonança. Forte, hein? Olha o que o Senhor está fazendo aqui. Ele provocou aquela tempestade para os discípulos. Glória a Deus, aleluia! Repetindo para os meus irmãos entender. Em Mateus capítulo 8, versículo 23 até o 27, vimos que uma súbita mudança de tempo provocou uma grande tempestade no mar da Galileia, assustando os discípulos de Jesus. Porém, Jesus repreendeu aquela tempestade e fez-se grande bonança. Às vezes, através da tempestade, da dificuldade, vem a bênção, vem a bonança, vem a vitória. E nós não conseguimos entender, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia! Aconteceu aquela tempestade no mar, o vento, e para os discípulos ver a glória de Deus ali, que ele mandou o vento acalmar.
a tempestade e ela se acalmou e eles viram grande bonança. Glória a Deus, aleluia! E quando eles viram aquela tempestade, aquele vento, eles acharam que iam morrer. E não era. Era uma graça, era um milagre que o Senhor estava fazendo para eles crerem e acreditar que Jesus, ele poderia mexer na hora, no tempo e em tudo que ele quer, em nome de Jesus. Aleluia! O controle está nas mãos dele. Vamos prosseguir para nós entender. Em Atos capítulo 27, versículo 14, versículo 15, é dito que um súbito tufão chamado Euroaquilão causou uma forte tempestade e afundou o navio que transportava Paulo para Roma. Porém, Paulo e todos os tripulantes do navio foram salvos. Outra tempestade que Deus provocou ali para que eles vissem as grandezas do Senhor e crescem. E creram que Deus era Deus. Ele estava ali para livrar daquela tempestade, daquele furacão. Porque um profeta estava ali, que era Paulo, naquele navio em nome de Jesus. Meus irmãos, vou repetir para meus irmãos entenderem. Atos capítulo 27, versículo 14 até o 15, é dito que um súbito tufão chamado Euroaquilão causou uma forte tempestade e afundou o navio que transportava Paulo para Roma. Porém, Paulo e todos os tripulantes do navio foram salvos. Outra bonança do Senhor. Ele está no meio de nós. Se nós estiver com ele. Glória a Deus, se Paulo não tivesse naquele navio tinha naufragado. Glória a Deus. Meus irmãos, entendeu a importância de você ter uma obediência com o Senhor? Vamos continuar para nós entender. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 12 e versículo 13, lemos que haverá profundas mudanças de tempo e terríveis catástrofes meteorológicas no final dos tempos. Olha aqui, o Senhor está trazendo Apocalipse, né, meus irmãos? Apocalipse é forte. O livro de Apocalipse é muito forte. E esse versículo de Apocalipse, entenda o que está falando aqui. Repetindo, em Apocalipse capítulo 6, versículo 12, versículo 3, lemos que haverá profundas mudanças de tempo e terríveis catástrofes meteorológicas no final dos tempos. É para hoje esse aviso? Aleluia! Em Apocalipse capítulo 16, versículo 21, é prevista uma terrível tormenta no final dos tempos, trazendo chuvas de pedras de 30 a 45 quilômetros sobre os homens pecadores. Meus irmãos, já comecei a me arrepiar. Aleluia! Glória a Deus, o Espírito Santo está aqui apaziguando, meus irmãos. É forte a palavra,
Não coloque essas palavras para trás, coloque no seu coração, guarde como diamante, mas compartilhe com alguém que você ama, com alguém que você conhece. Vamos amar uns aos outros como a nós mesmos, como Jesus nos amou. Glória a Deus, aleluia. Jesus jogou o seu sangue precioso na cruz por amor a nós ainda pecadores. E nós estamos aqui para levar a palavra do Senhor para aqueles que ainda não entendem, não sabem, nunca ouviu. Glória a Deus, aleluia. Para quando vier as tempestades ou os fins, vai falar: Senhor, Senhor, e o Senhor fala: eu não te conheço. Mas a palavra chegou até ele. Se chegou, você não vai levar o sangue dele. Mas se não chegou, nós vamos levar o sangue daquele que foi e não ouviu a palavra, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Então, quando a serva do Senhor está falando o id é muito importante, meus irmãos, é que essa palavra tem que chegar nos 4 cantos da terra, nos 4 cantos do mundo, com a palavra do Senhor, para edificar, para as pessoas verem que só Deus é Deus, se converter a Ele, confessar a Ele, buscar Ele, que Ele dá o livramento, o escape, em nome de Jesus, na hora certinha. Amém? Vou repetir. Apocalipse capítulo 16, versículo 21. É previsto uma terrível tormenta no final dos tempos, trazendo chuvas de pedras de 30 a 45 quilômetros sobre os homens pecadores. Se converta a Jesus enquanto é tempo. Essa palavra é surreal. Você não pode acreditar agora, mas você vai ver no final o que vai acontecer. É melhor crer, é melhor acreditar na palavra do Senhor. Aqui é a palavra dele viva e eficaz. Amém? Vamos para a conclusão da palavra, que é o que foi falado. É o resumo. Está aqui, em nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo previu muitas mudanças climáticas no final dos tempos, dizendo que haverás sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiados de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Lucas capítulo 21, versículo 25 e versículo 26. Até aqui. O Senhor, Ele avisou. O Senhor, Ele avisa antes de que aconteça. O Senhor, Ele não traz nada na face da terra que não avisa antes para o seu povo. O Senhor, Ele está trazendo a palavra eficaz, viva e eficaz ao coração dos meus irmãos, trazendo um alerta todos os dias. Você viu? O homem não suportará. Glória a Deus, aleluia. Vamos rever os nossos conceitos hoje. Vamos perdoar hoje. Vamos amar hoje. Vamos voltar para Jesus hoje. Vamos se converter hoje. Vamos perdoar hoje. Vamos voltar para Jesus hoje. Vamos confessar Jesus hoje. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje, porque o dia da manhã será tarde demais, porque o dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Ele é quem dá o fôlego de vida, é quem salva, é quem cura, é quem liberta. Glória a Deus, aleluia. Não há nada impossível para Ele, crê somente. Você está sem força? Você não está crendo?
Então tira essa incredulidade, peça para o Senhor tirar toda a frieza espiritual, todo o gelo espiritual. E que o Espírito Santo venha te encher. Deus vem, Ele vem porque o seu filho abriu a boca, pediu, reconheceu, teve fé. Porque quando você chega até Jesus é porque você teve fé que Ele faz. Aleluia, glória a Deus. Para você que ainda não fez que ainda não confessou Ele, confesse. Você fala, Senhor, você vai aí para um particular com Ele. Se você deu Deus e você fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu peço perdão dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, das minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. E o Senhor já vai tirar esse fardo pesado e vai te dar o dele que é leve. E o Espírito Santo vai te abraçar. E você que saiu da presença do Senhor, é para você também. Volta, filho. Volta, filha. Volta, volta, filho. Eu estou nas portas batendo, eu estou mandando a palavra, eu estou mandando um recado. Volta. Meus irmãos, não se engane. No final dos tempos, que está chegando, vai ficar aqueles que estão na videira. Se você estiver na videira que é Jesus, você está protegido. Se você não estiver na videira, você está desprotegido. O vento vem e vai te levar. Creia somente, tenha fé. Essa palavra é surreal, que o Senhor mandou ao seu coração. Ele quer encontrar fé no coração do seu povo, para operar para o ex-maravilha. É só crer e confessar. Andar aqui no que Ele está nos ensinando todos os dias. Não tem como dar errado. Não tem. E eu te garanto isso. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória, tenha um dia abençoado e seja feliz. E não esqueça de deixar o seu like aí para abençoar. E abençoo aqueles que me abençoam. E eu te desejo tudo aquilo que você deseja para mim 100 vezes mais. A palavra de Deus fala: eu abençoo aqueles que te abençoam e amaldiçoo aqueles que te amaldiçoam. É a palavra dele que diz. Então, é melhor você me abençoar, que eu estou orando pela sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, seja feliz, tenha paz e tenha união. Seja abraçado pelo poder do Espírito Santo. E agradeça a Deus por a palavra. Tenha gratidão. Em nome de Jesus. Deus abençoe.